Fala, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo a mais esse podcast. E esse episódio, como os demais, também especial. Hoje nós temos um convidado muito conhecedor, principalmente da lei trabalhista, que envolve nós da área da segurança privada. E você vai ter oportunidade também de entrar no nosso projeto, que é o Clube da Segurança Privada. Muitos já estão aí fazendo parte dos nossos grupos. Para você fazer parte desse nosso grupo é muito simples. É só clicar no link aqui embaixo e você vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. Ali, na hora que nós lançarmos o nosso projeto, o Clube da Segurança Privada, você vai ter acesso a coisas assim fantásticas, nunca feito para nós da segurança privada, e você vai ter acesso a coisas assim fantásticas. Mas antes de tudo, eu quero aqui apresentar um amigo, companheiro do caminho, Deusdete, está aqui nessa mesa. Seja bem-vindo, Deusdete, se apresente, fica à vontade aí. Murilo, satisfação, um grande abraço aos amigos que nos assistem. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu me chamo Deusdete Soares da Chagas, atuo no ramo da vigilância, da segurança privada desde 2000, né? E hoje eu estou diretor jurídico das empresas do grupo Tecnoseg, Tecnoseg e Tecnoguarda. Vivenciei desde o operacional, galguei alguns degraus que me permitiram conhecer um pouquinho das etapas aí de cada setor. Então, estamos aqui de coração aberto para poder compartilhar um pouco dessa vivência aí. É uma satisfação a sua audiência aqui poder compartilhar. Eu que fico feliz por aceitar o nosso convite. Claro. A gente vai bater um papo aqui tranquilo e eu gostaria de começar pela sua história. Como que você encontrou a área da segurança privada? Foi por acaso? Foi uma provocação? Foi o famoso desemprego? O que causou esse encontro aí, que esse casamento tem dado certo? Então, na verdade, eu trabalhava em outra área distinta da segurança e apareceu a oportunidade para que eu atuasse na primeira turma de operação de CFTV na central de monitoramento de um condomínio que estava fundando aquela central. Eu me candidatei, passei por uma seleção e, inclusive, fui chamado logo poucos dias. De lá para cá, esse ambiente, Murilo, digamos assim, ele contagia, ele encanta, ele apaixona. Verdade. Por quê? Porque você tem vários desafios. A rotina na área da vigilância, ela é à parte. Ela diria para você que ela pouco existe. Porque a cada dia você se depara com um desafio. E esse ambiente, ele me impulsionou para buscar aprendizado. Trabalhei nessa área de operador de CFTV por 5 anos. Recebi um convite do diretor da empresa na época para que eu pudesse integrar não mais o corpo efetivo desse posto de serviço, mas da empresa. Aceitei esse convite, atuei nessa central de monitoramento já na empresa, com uma carteira muito maior de clientes, com uma complexidade ainda mais exigente, até 2010, quando eu passei para a área de coordenação operacional. Posteriormente, em 2012, para a área de supervisão operacional. Atuamos na área de levantamento de risco e compliance de empresas para os nossos clientes. Tivemos uma passagem considerável pelo transporte de valores, enquanto a empresa atuava com transporte de valores, de 2014 até 2020. Nossa. E aí o transporte de valores saiu da carteira da nossa empresa, eu continuei na diretoria operacional e hoje eu estou no jurídico da empresa, no jurídico contencioso e consultivo. Eu atuo mais interno, eu tenho escritórios que fazem o trabalho e eu acompanho, direciono esses trabalhos. Uau, história fantástica. E você falou uma palavra aí que muitos vigilantes, mesmo de uma forma involuntária, e outros faz de forma propositiva, é ter uma rotina no seu posto de serviço. Gosta de dizer, esse posto é bom, e aqui eu vou fazer dele melhor ainda, mas não prestando um bom trabalho, e sim facilitando para ele achando que ele ali vai ter uma permanência longa e quando chega o convite para ele se retirar. Isso é um erro muito grande na parte operacional desse vigilante que pensa que a área da segurança pode
ter uma rotina. Como você bem disse, não existe rotina na área da segurança. Não existe, Murilo. E aí nós nos deparamos com uma situação muito real hoje. Por que que o contratante leva o serviço para o empreendimento dele? Seja condomínio, empresarial, o residencial ou mixed use, seja qual for, ou shopping mesmo. Por que que leva? Porque há uma necessidade. Concorda comigo que o cliente, ele espera com essa contratação os bônus, a solução daquele problema que ele está tendo ou poderia ter. A partir do momento que essa solução não se apresenta, há uma cobrança. E essa cobrança facilmente vai chegar no causador, que é os operadores da segurança, que são os vigilantes, ou que seja, no âmbito também da segurança, mas não enquanto vigilante, porteiro. E aí você falou uma coisa que é interessante. O vigilante, ele busca um conforto. É claro que nós não estamos generalizando, não estou de maneira nenhuma trazendo para o mesmo nível todos os profissionais, de forma alguma. Respeitamos e consideramos demais os profissionais que se destacam, que se esmeram para apresentar um trabalho prestado de qualidade. E eles existem e são muitos. Mas, infelizmente, há uma parte de profissionais que veem na função de vigilante uma oportunidade de trampolim para uma próxima função ou para um próximo estágio de vida ou até mesmo uma fonte de renda somente, Murilo. E esse é o perigo. Segurança, Murilo, não pode ser, como portaria, não pode ser somente a sua fonte de renda. Ela precisa ser a sua paixão. Ela precisa ser também uma forma de te ajudar a melhorar. Não só como profissional, Murilo, mas como pessoa. E eu falo isso para você por experiência própria. Os desafios que a função nos apresenta, nos aprimora a cada dia. Então, se eu vou para o meu posto de serviço, já pensando que em determinado horário eu vou conseguir uma tranquilidade para fazer o que não é o meu serviço, ou seja, para descansar, para me distrair, para usar o tão canceroso celular no trabalho, que isso é um câncer, né? O celular, ele não só causa problema sério, mas ele pode indiretamente tirar a vida do profissional vigilante, e não precisa entrar em detalhes, pela distração que ele provoca. Mas se o vigilante vai com o pensamento de que hoje vai ser o meu melhor plantão, vai ser melhor do que o do anterior, você pode ter certeza que o imprevisto ele vai encontrar alguém à altura. O efeito surpresa, ainda que exista, vai diminuir o seu tamanho na presença desse profissional. Porque esse profissional, Murilo, ele foi e ele teve o cuidado no passo a passo dele de quebrar aquilo que nós falamos no início, a rotina. O profissional que tem a visão de risco, que faz a leitura do posto de serviço, ele consegue identificar um móvel que foi tirado do lugar e não estava naquele mesmo lugar no plantão anterior. Ele vai ter essa perspicácia de identificar por que aquela escada foi deixada próxima da janela, por que a porta que é trancada naturalmente não está, por que os notebooks que ficam corriqueiramente em cima da mesa, hoje faltam 2. Eu vou relatar isso, eu vou registrar, vou identificar, saber o porquê, para que amanhã ou depois eu não seja interrogado e também não saiba informar. Ou seja, há uma diferença patente entre o profissional que vai fazer o seu trabalho com esmero e aquele que você falou que vai em busca do posto tranquilo. Acredite, amigo, não só se destaca negativamente esse que busca a segunda opção, mas como, por vezes, a gente vê nos noticiários ele pagando um alto preço por erro e, às vezes, paga o preço com a vida. E aí, esse descuido, ele tinha que ver com um olhar para dentro. A gente sabe que segurança começa com o agente de segurança. Eu, como vigilante, eu tenho que ter a minha própria segurança para depois fazer isso para outro. Se eu entendo isso, então eu estou sempre em alerta. Porque o bem mais precioso que eu tenho é primeiro a minha vida, depois a outra. Então, se eu estou em alerta comigo, automaticamente eu estou fazendo segurança para todos. Agora, quando eu estou disperso, e esse nome ele é fantástico, vigilante, eu tenho que estar sempre vigilante. Se eu estou sendo ali remunerado para exercer o papel de vigilante, e eu chego no posto, o fiscal chega no posto, o supervisor chega no posto e vê aquela pessoa não vigilante, ela tem que ser chamada a atenção para acordar para a realidade e fazer jus à sua profissão. E ela precisa, inclusive, entender que essa correção, né,
ela precisa acontecer justamente para o crescimento dela, para não se tirar do erro. Murilo, quão bom se todos nós recebêssemos a correção como realmente oportunidade de melhoria. O problema é que, por argumentos de que essa correção não tenha sido feita na medida correta ou da forma correta, eu me exalto e perco a oportunidade de aprender e crio um problema maior. E você foi bem feliz quando você falou na questão de preparar primeiro o profissional. Eu vou te dar um exemplo. Você que transita na nossa cidade, e aqui eu vou tocar no ponto que talvez eu traga alguns dissabores aqui para os colegas que estão nos assistindo. Quantos vigilantes você vê transitando na moto dele fardado? Muitos. A portaria 3233, que foi substituída agora, atualizada pela 18045, ela é expressa em dizer que ao vigilante é permitido o uso do uniforme em serviço. O serviço dele é delimitado, como nós dissemos. Ele não precisa e ele não pode transitar fardado. Mas ainda assim ele insiste, talvez por uma vaidade, talvez por uma necessidade de reafirmar, de dizer, olha, eu sou profissional, mas sem perceber ele está traindo para si um risco. Porque o meliante, Murilo, ele vai buscar a facilidade para cometer o crime. Se ele percebe que aquele vigilante está entrando numa agência bancária ou num shopping, ele vai falar, é aquele que vai ser meu alvo. Ou eu vou corrompê-lo, ou eu vou rendê-lo, para através dele eu conseguir meu objetivo. Então, atente-se, profissional de vigilância. Você é um outdoor ambulante com a sua farda. Um alvo nas costas. Não atraia para si esse risco. Cuide, o Murilo falou muito bem, cuide da sua própria segurança. Coloque tudo que tem logomarca na sua mochila e vá descaracterizado para o serviço, seja qual meio de transporte você utilizar. Lá chegando, vista-se e ao sair da mesma forma. Por quê? Isso passa pelo sigilo da informação. Murilo, eu trabalho muito tempo na empresa e eu te garanto, a minha família não sabe boa parte da minha rotina dentro da empresa, porque eu procuro preservá-lo. Não é que eu tenho segredo com a minha esposa, é porque quanto menos ela souber, menos riscos ela corre. Eu trabalho na área de segurança. A informação, que com a lei de dados agora foi considerado o novo petróleo, cada vez mais é importante. E com informação não se vacila. A informação de onde você trabalha, a rotina do seu posto de trabalho, ela pode ser arroz com feijão para você, mas pode ser ouro para o bandido que está planejando um ataque. E você, Deusdete, tem a expertise para trazer esse alerta para nós. A gente sabe que muitos vigilantes almejam chegar aos patamares mais altos da segurança e sempre enxerga a oportunidade de alcançar o transporte de valores. Acredito eu que a busca por você, uma vez sendo diretor desse segmento ali, tem uma empresa, tem um transporte de valores, tem um vigilante patrimonial. Quantos desses patrimoniais que não namorava você, quer uma promoção, me ajuda, pelo amor de Deus, aí apelava pelo sentimentalismo, né, por todos os credos, que queria aquela oportunidade. Mas essa oportunidade, ela só vem para aqueles que estão capazes e constroem um perfil específico. Vou aqui trazer algo prático. Você sentado em uma mesa ou conversando socialmente com alguém e você descobre que ele é vigilante ou ele fala que ele é vigilante. Olha, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar. Olha, o que você faz? Essa hora, à noite? Ah, eu sou vigilante. Ele fala com muita naturalidade, como se fosse algo comum. E não pode. E outra, você não vê alguém dizendo que trabalha no transporte de valores. Ele é um vigilante, no máximo que você vai ficar sabendo. Ele não fala. Então, você já vê a forma desse profissional se comportar perante a sociedade. Verdade. A postura, na medida que o profissional galga degrau, em qualquer profissão é natural a cobrança aumentar e a disciplina também, e na segurança não é diferente. O vigilante de transporte de valores, ele tem sim proventos maiores, tem rendimentos desejáveis por todos, não, isso é inegável, mas também tem uma responsabilidade muito grande. E ele tem consciência, pela natureza da atividade dele, do risco a que ele é exposto. Murilo, imagine o seguinte, a partir do momento que você desembarca de um carro forte e que você passa a fazer as funções ali de fiel, de olheiro, ou quem quer que seja que transite com o malote, você é, mais uma vez, como nós dissemos, um outdoor, um alvo. Então, essa pessoa sente, nesse momento, a responsabilidade dessa tarefa. Isso, para quem gosta
desperta ainda mais paixão e a obrigação de cumprir esse sigilo da profissão, essa descrição, mas da mesma forma pode surgir uma vaidade desnecessária que pode atrapalhar o profissional. Quanto ao sigilo da informação, você foi categórico. O profissional, ele precisa se preservar até para que ele não possa entrar numa linha de suspeição. E eu te digo, imagina o seguinte, se você trabalha em um posto de serviço, onde você alardeia as informações daquele posto na comunidade, no futebol que você joga, na cervejinha que você toma, e todos sabem, em havendo algum evento sinistro nesse posto de serviço, as buscas, as informações podem inclusive chegar que talvez por uma fala sua, por informações suas, esses dados foram obtidos. Talvez desnecessário ou involuntariamente você tenha passado. Então, profissional de segurança, atente-se. Sabe a história de quanto menos é mais? Falar da nossa profissão, falamos em meios comuns para profissionais, colegas que estão no mesmo andar da gente, no mesmo caminhar, na mesma estrada, entende? A mesma bolha. Exatamente, na mesma bolha. Inclusive no ambiente próprio, Murilo. Porque imagina nós dois conversando da mesma bolha, mas dentro de um ônibus. Uma coisa é a gente conversar lá no vestiário, trocando de roupa, fardamento, pegando armamento, batendo aquele papo que faz jus ali aquele assunto. Necessário. Tudo certo. Salutar isso. Saiu daquele ambiente, eu sou agora um comum. Exatamente. E eu preciso me integrar nesse anonimato para que eu não atraia para mim essa atenção negativa do mundo do crime. E a partir do momento que eu ajo dessa forma, eu desperto a confiança do meu contratante, do meu supervisor, da pessoa que está me observando. Porque acredite, Murilo, se todas as profissões são observadas, na área da vigilância você é muito mais. Porque a nossa carência de mão de obra, a necessidade que o mercado tem em todas as áreas hoje, de pessoas que se destaquem, ela é tão grande que não é comum um profissional hoje que atua na vigilância, ele receber um convite para atuar no próprio cliente em outra função. Recentemente agora, nós tivemos profissionais que se tornaram corretores de imóveis. Que, a opção dele, ele mudou de área, mas eu te garanto, foi um convite que fizeram para ele. Recentemente tivemos profissionais que foi para agências cooperativas trabalhar no caixa. Outros tiveram crescimento e se tornaram supervisor, fiscal, gerente operacional, né? Inclusive, o nosso gerente operacional da base da empresa, ele é prata da casa. É fruto de carreira. Veio de vigilante para fiscal, para supervisor, para coordenador e está gerente operacional. E pergunte para ele se ele não faria tudo de novo, se ele não aceitaria cada um dos desafios, dos percalços que ele enfrentou para estar onde está. Eu te garanto que a resposta dele vai ser sim. E pergunte para ele mais ainda, Murilo, aonde você quer chegar? Ele vai falar que ou é na cadeira do Deusete ou é na cadeira do diretor. A diretoria. Exatamente. E está tudo certo. Perfeito. Exatamente. E é esse brilhar de olhos que a gente busca. O profissional que se contenta com o momento atual, ele tem que ser respeitado. É a filosofia dele, mas entenda, não é o que o mercado está buscando. Porque aquele profissional dinâmico e de excelência, ou polivalente que desempenha as funções que lhe são colocadas, mesmo que não domine elas, mas seja curioso, bastante curioso para o bem, para desempenhar, ele é bem visto, inclusive entra na linha de avaliação para uma promoção, Murilo. Ótimo. Olha Entenda, aí. promoção, a empresa hoje ela tem um crescimento considerável por conta do trabalho que ela apresenta. Então, hoje, constantemente, nós temos a necessidade de promoção, de suscitar líderes para que ele assuma novas tarefas ou para que ele substitua um líder que está indo para outro patamar. Então, entenda, o seu trabalho bem feito, ele não é somente pela remuneração, ele tem que ser pelo seu nome. Exato. Entenda o seguinte, aonde eu passar, eu tenho que ser bem lembrado. Mesmo que eu não entenda que o meu reconhecimento não foi à altura do que eu merecia. Mas nem por isso eu deixei de fazer o meu melhor. Eu vi uma frase uma vez, isso tem anos, eu não sei se esse pensador ainda existe, Valdivez Ludwig, e ele falou uma vez assim, Murilo, que o insensato, ele não sobe de cargo porque ele ganha pouco. Aí ele pensa o seguinte, já que eu ganho pouco, eu não vou trabalhar bem. Esquece de pensar que justamente por ele não trabalhar bem, ele vai continuar ganhando pouco.
Ele perde a oportunidade de crescer. Isso. E outro diz o seguinte, trabalhe pelo dia de amanhã, não só pelo salário. Então, Murilo, eu te falo porque eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu tenho buscado a cada dia melhorar, melhorar e melhorar. Por quê? Porque eu tenho meta. Eu sei aonde eu quero chegar, entende? E eu te contei um resumo da minha história aqui e eu não consigo, isso é a minha natureza, eu não consigo permanecer por longo período sem desafio. Eu preciso ser incomodado, eu preciso ser desafiado, entende? No momento que eu entendo que eu estou sendo pouco produtivo ou que eu não estou me desafiando no limite, isso começa a me incomodar. Porque eu entendo que eu posso ser mais produtivo. E a nossa área, ela me supre com isso. Porque entenda, Murilo, você hoje tem a oportunidade de visitar um cliente seu, onde você vai implantar uma equipe de segurança ou uma equipe de portaria, ou seja, qual o serviço que você oferece na sua empresa, e você consegue mapear. Hoje existem ferramentas para isso, muito práticas, que você faz levantamento e entrega para ele com gráficos na escala de Mosler, dos riscos, das probabilidades de determinado evento acontecer. E você não só demonstra profissionalismo para ele, mas demonstra principalmente preocupação com o patrimônio do seu cliente. Uma vulnerabilidade, né? E você está deixando de sair do comum. Uhum. Todos mostraram para ele a necessidade de ter o serviço. Você mostrou, além disso, a necessidade dele olhar o através. E esse levantamento de risco, que é inclusive uma matéria que as escolas podem explorar isso, o vigilante, o profissional de segurança, ele precisa entender. Porque ele vai pontuar na ferramenta dele, que livro de ocorrência está se extinguindo, é bom que se diga, né? Tem ferramenta, tem aplicativos que você registra isso, as vulnerabilidades que vão aparecendo no seu posto de serviço. E aí você vai sugerir a tomada de providência. Você vai gerando uma estatística. Né? Exatamente, números, histórico. dados históricos. Perfeito. Então, essa visão crítica, essa análise do risco, ela é fundamental para você, profissional. E isso começa com o olhar clínico do vigilante ali do posto. Sem sombra de dúvidas. Quando ele sente já confortável, é um risco muito grande, iminente, para a sua própria vida, voltar nessa mesma fala. Se o vigilante ele está ali fazendo o seu papel de vigilância e ele começa a ter um olhar crítico do seu posto, por que aquele portão ele é daquela altura? Caberia ali uma cerca elétrica? Eu posso provocar o cliente a colocar, porque eu que sou o profissional da segurança. Mas não, o pessoal que não faz nada. E em não fazer nada, o que eu estou fazendo? Também nada. E eu completando o que você está dizendo, não só passar, mas buscar registrar isso. Às vezes eu ouço a seguinte frase, eu já passei, vou usar um nome aqui, já passei para o seu João. Uhum. Já passei várias vezes, entendi. Você passou, está anotado aonde? Está registrado aonde? Está documentado? Passei verbal, estava conversando com ele. Entenda o seguinte, chame o seu fiscal e registre para ele, meu fiscal, eu preciso que você encaminhe um e-mail para o administrador para que você formalize esse ponto. Porque não só mostramos para o cliente a nossa preocupação, mas damos a oportunidade de que a empresa não seja responsabilizada por uma tarefa que ela deveria ter verificado. E verificou de fato, mas a falta do registro talvez pode incidir nela uma cobrança. Então, essa formalização não é somente para se respaldar, Murilo. Uhum. É para que juntos a gente encontre o melhor universo, o ambiente para trabalho. E acredite, o cliente ele vai receber isso bem, ainda que ele não lance mão daquela providência que precisa, mas eu te garanto, ele vai ficar em alerta, vai estar no radar dele, porque é um especialista que passou para ele. A cerca que é necessária, concertina em conjunto, seja a clausura, a eclusa de pedestre, de veículo. Ótimo. Hoje está tudo muito informatizado, né? Então, isso acaba exigindo do profissional de segurança esse olhar clínico de dizer, peraí, mas essa catraca aqui, ou pelo menos essa porta, ela deveria ter intertravamento. O que é isso? Uma só deveria destravar quando a outra travasse, né? Justamente para garantir que o acesso não seja indevido. Mas espera aí, o Murilo entrou, antes dela travar, a segunda abriu. Continuou, Então, isso é um sinal que vai aparecendo e se você não estiver alerta, pode passar batido. Um momento, senhor. Deixa eu checar.
O que houve com essa porta? Mas eu não sou técnico, não tem problema. Você identificou o problema, registra, formaliza, seja no seu livro de ocorrência, se existir, seja na ferramenta de informação, tem controle de acesso de condomínio hoje que tem essa possibilidade, ou seja, através do seu supervisor, para que a manutenção tome conta daquilo. E no próximo plantão, que mais tardar, ou se não já na manhã seguinte, considerando o posto noturno, essa providência já seja tomada. Sim. Da mesma forma, se você não tomar essa providência e acontece uma coisa, você mesmo vai se... uma coisa ruim, você mesmo vai se cobrar. Poxa vida, e olha só, eu tive a oportunidade de cessar, de evitar e não fiz. Uma coisa que eu falo em sala de aula para os meus alunos, todos os lugares que você for trabalhar, vai ter um circuito fechado de TV. Vai ter uma câmera. E você olha para aquela câmera, como a gente está vendo aqui no estúdio, está nos filmando. Ok. Mas você, como profissional de segurança, eu vou garantir a minha fala que você não sabe a qualidade dessa imagem porque você nunca procurou saber. Você só sabe que tem uma câmera. No dia que acontecer um sinistro, vamos voltar às imagens. Cadê a imagem? Essa câmera ela não funciona, ou se funciona, molhou, está danificada, não consegui ver quem é a pessoa, qual a cor do carro, ou coisa parecida, aquilo que faz jus dela. Mas eu, como profissional, eu me isentei, como se não fosse a minha responsabilidade. Eu não sou técnico, eu não... Não, a gente tem que pensar para todos. Nós temos que pensar maior. E já aproveitando esse maior, esses que são os futuros promovidos. É aqueles que trazem soluções para os problemas. E não eu sendo um problema onde há solução. Perfeito. E eu acrescento na sua fala a questão, inclusive, de tempo de armazenamento dessa imagem. Na maioria das vezes, essas imagens estão sendo arquivadas dentro do próprio HD, seja do DVR ou seja do DGuard que for, mas, inclusive, para ele saber o ângulo que essa câmera pega, se respalda a tarefa dele ou não. E aí, alguém pode dizer, poxa, Deusete, mas se eu for buscar alguém para saber disso, eu posso ser mal interpretado. E o argumento, o seu fundamento é dizer, olha, essa câmera é uma ferramenta de trabalho ao nosso favor. Eu preciso ter a certeza que ela está captando o que precisa ser captado. Exatamente. Eu preciso ter a certeza que o armazenamento dela vai nos permitir a verificação, porque o síndico, o administrador, o gestor do seu posto de serviço, ele com certeza tem N atividades que talvez essa passa por ele sem a devida urgência que cabe. E você, profissional, alertando ele sobre isso, desperta para que ele possa ter em você um guardião atento a isso. Oh, peraí, o profissional de segurança me chamou a atenção para isso. Então, ele vai, inclusive, a rotina é essa, ele vai, inclusive, te dar um feedback. Olha, fulano, eu chamei o técnico e ele verificou, ajustou, muito obrigado. Você fez algo a mais para ele, que eu não esperava, e que, na verdade, está dentro da nossa função. Indiretamente, você está se protegendo. Murilo, hoje nós temos, nessa questão de que eu fiz a minha parte, é muito comum hoje a questão de condomínios horizontais, nós termos os nossos irmãos motoristas de aplicativo, que são profissionais que estão buscando o ganha-pão, às vezes, por horas aí, nós precisamos ter todo esse cuidado com eles. Mas são profissionais que são, inclusive, vítimas de atos criminosos, entende? Então, esses profissionais, ao chegar num condomínio, o condomínio vai me colocar como norma para que eu possa, se ele estiver entrando sozinho, para que eu possa verificar o porta-mala dele. Que eu faça uma vistoria visual enquanto vigilante, ok? Que bom, bom, deixa claro, vigilante. E aí, alguns desses profissionais ainda resistia a essa abordagem. Hoje, a maioria dos motoristas de aplicativo entende que isso, inclusive, é um auxílio para ele. Ô, profissional, por favor, verifica meu porta-mala, porque, inclusive, você está me ajudando a deixar claro que eu estou sozinho aqui e que eu estou saindo também da melhor forma. Então, entenda, é uma fiscalização que auxilia não só o profissional de vigilância, mas o próprio motorista de aplicativo. Então, isso tem ficado tão bem claro que nós deixamos de ter dificuldades nesse sentido. Então, o pessoal está entendendo isso. Da mesma forma, o motociclista que vai fazer a entrega. Então, assim, o cliente, principalmente o condomínio, eu vou falar de um nicho específico, ele quer cada vez mais, e está correto de querer, a segurança em nível elevado. E aquilo que nós falamos em off aqui. Segurança, Murilo, quanto mais você eleva o nível dela,
menor é o conforto ou a comodidade de quem usufrui dela. Porque você impõe uma série de regras. Eu estou disposto, e agora eu estou falando enquanto condômino, enquanto locatário de empreendimento, a viver com essas normas, abrindo mão de algumas comodidades? Por que não? O que se vê, a maioria, as regras valem para o meu cunhado, para minha sogra, para mim não. Para mim eu posso entrar, o Murilo está lá fora me aguardando, a portaria me ligou, falou que o Murilo está sem habilitação, entende? E que, obviamente, ele não tem condições de dirigir. Mas eu prefiro ir lá, eu sou morador, eu entro no carro do Murilo, passo com o carro do Murilo pela portaria e entrego o veículo para o Murilo lá dentro. Eu, enquanto morador, estou contribuindo não só para o mal do meu condomínio ali, que é um risco eminente, mas também para desacreditar o trabalho da vigilância. Então, agora vai, inclusive, um recado para aqueles que nos assistem e residem em condomínio, sobretudo horizontal. Acredite, a regra da segurança, ela não foi tirada, viu, Murilo, de um chapéu. Ela teve estudo para que aquilo acontecesse. Foi feito um diagnóstico. Exatamente. Então, o fato de você ter essa restrição é uma forma de você identificar a pessoa que está acessando o condomínio, mas que certificar que aquela pessoa é habilitada para aquilo, para que o seu condomínio não vire terra de ninguém. Imagine uma pessoa não habilitada dirigindo dentro do seu condomínio, entende? Imagine, inclusive, se você contribuiu para que aquela pessoa fizesse isso. Então, o que difere do condomínio da rua? Se uma pessoa não pode dirigir sem habilitação aqui na rua, por que ela poderia dentro do condomínio? E aí, Deusete, como que eu ajo enquanto vigilante? Aí sim, a elegância e o conhecimento do regimento interno faz a sua diferença. Uma coisa é eu falar para o Murilo, o senhor não pode colocar esse carro para dentro com a pessoa inabilitada. Outra coisa é eu dizer, senhor Murilo, ainda que como morador e o maior interessado no assunto, eu gostaria de chamar a atenção do senhor que o senhor colocando esse morador para dentro, pode ser que ele venha se envolver no acidente e a segurança dele e a dos demais esteja em risco. E talvez eu não tenha os dados necessários para suprir o senhor a administração. O senhor não quer repensar a atitude, talvez o senhor entrar com ele no carro do senhor? Eu acho que é interessante, até porque, senhor Murilo, o regimento interno, no artigo 46, ele prevê multa pesada. Então, o meu trabalho é alertá-lo para que, inclusive, eu não tenha que aplicar essa multa no senhor. Veja, isso é argumento que eu demonstro não só preocupação, competência, mas, inclusive, conhecimento do meu trabalho. Não, e com a fala dessa, eu quase desço e te entrego a chave. Agora... É seu carro. Se eu digo para o Murilo, o senhor não vai porque não pode, e aí? Existe o não e o não. Exatamente. É saber falar o não. Inclusive, quando a gente vai alertar o vigilante que ele não está prestando o serviço devido, porque ele está falando um não de uma forma errada, ele simplesmente... Não, eu estou cumprindo as normas, eu estou dizendo que não pode e ele não entendeu e começa ali onde era para o vigilante trazer uma solução em cima de um problema e traz outro. Aí ele aciona a empresa, manda um fiscal, o fiscal também não consegue, chama o supervisor, aí está chegando na diretoria para algo casual, algo simples de ser resolvido com a fala que você acabou de dizer, né? Tendo um jogo de cintura, uma boa dicção, uma boa oratória, né? Saber tirar ali o proveito daquilo que você tem na mão, que é as normas, que é a lei, que é a legislação, que, enfim, tudo aquilo que você já tem para usar as suas ferramentas. Murilo, existe algo que eu posso até nominar de ócio criativo, e eu explico o que seria isso. Por vezes, no posto do vigilante, há aquele momento em que está ele e Deus. Tá? Não tem um fluxo de entrada, não tem um trabalho. Não. Aquele momento é o momento para ele treinar o psicológico dele da seguinte forma, na minha opinião. Se acontecer determinada situação, qual seria a minha atitude? Quais são as minhas alternativas? O que eu posso fazer? Aonde que eu tenho que buscar a solução? E você condicionando o seu psicológico, isso é incrível, que quando acontece, isso entra meio que no automático. Sabe aquele treinamento que o profissional faz na reciclagem a cada 2 anos? E que o manuseio do armamento dele vai se tornando familiar e ele vai melhorando a cada treinamento. Da mesma forma, o esboço da reação dele com esse treinamento psicológico, esse preparo, vai melhorando a cada decisão que ele toma. E eu te digo, entenda o seguinte, o risco vai acontecer no seu posto de serviço, ele vai se materializar. A diferença vai ser como você vai tratar ele.
Nós já tivemos casos de incêndios interrompidos por ação rápida do profissional. Ah, mas o vigilante é treinado para aquilo. E se ele não estivesse com o psicológico preparado? Se ele não tivesse ensaiado mentalmente aquela situação? E não foi só um caso, não. Nós já tivemos caso de afogamento, Murilo. O vigilante intervir e salvar vidas. Já tivemos caso de mal súbito e a ressuscitação cardiopulmonar ajudar a trazer a pessoa até entregá-la com vida aos bombeiros. Então, o profissional que faz com paixão, ele vai buscar sempre não só conhecer o básico da função dele, mas fazer melhor, da melhor forma, esse básico. E fazendo da melhor forma esse básico, ele vai para um degrau de querer aprender cada vez mais. E acredite, a credibilidade ela é depositada nesse profissional que está buscando esse aprimoramento, essa melhoria. Por quê? Porque ele inspira confiança. O monótono, o ocioso, ou me foge a palavra aqui agora, o anônimo, ele não encanta. O preocupado, o invisível, né? O invisível, o profissional que se destaca não com as suas falas, mas com a sua atitude, com as suas ações. Exatamente, ele chama atenção. Porque não adianta você entrar onde não é chamado. Então, não confundamos. O seu interesse, a sua perspicácia, ela tem que ser, inclusive, comedida, para que você não seja inconveniente. Então, eu estou dizendo para que você conheça muito bem o seu trabalho, coloque ele em prática quando necessário, mas sem atropelar os procedimentos, que as nossas funções de vigilância e portaria têm muito bem claro isso. Sim. E dentro dessa fala, o que eu acho interessante é a gente respeitar processos. Eu, como empreendedor, empresário na área de cursos e treinamentos, quando eu recebo um futuro candidato a um curso, ele vai diretamente no curso de vigilante. E eu estou ali para vender um curso. Eu oriento ele não quebrar algumas coisas em relação a processos. Eu oriento e ofereço, falo assim, ó, existe um outro caminho que você pode galgar que vai ter mais êxito. Qual? Na área de portaria. Ser um porteiro, ser um controlador de acesso, ser um monitor, porque ali vai começar a você saber se você tem ou não um perfil para aquilo, se você gosta, porque tem que gostar, tem que ser amante, independente do que você fizer, você tem que ter vocação, saber se aquilo é sua vocação, antes de você fazer um investimento alto, que o curso de vigilante são 200 horas, de acordo com a portaria 18.045. 200 horas, se você não for bem sucedido, são 200 horas da sua vida que você jogou fora, além daquele recurso que você gastou não sei quantas horas para ter aquele recurso, vamos colocar 500 horas da sua vida que foi jogada no lixo. Então, se você buscar um outro caminho, que existe muito mais oportunidades no mercado de trabalho para a área de portaria, e você ser inserido porque a exigência ela é menor, mas a responsabilidade ela é do mesmo tamanho, então você entrando, você vai começar a se familiarizar, um exemplo, com a carga horária, com a ética profissional, com o sigilo profissional, com as vestes, com as condutas, com tudo. Você começou a se familiarizar. A ida para a área da segurança, ela vai ser natural, ela vai ser orgânica. Aí você já está firmado, tem ali 6 meses trabalhando, às vezes sendo menos remunerado. Ok, mas depois de 6 meses eu posso ir lá agora confiante, investir num curso de vigilante, fazer com coração muito mais aberto, a mente aberta, querendo, porque eu sei que é esse que é o caminho, fez lá, recebeu o certificado, a própria empresa vai reconhecer que você está se auto-valorizando, buscando conhecimento, está investindo em você, a empresa ela vai sentir até, não essa é a palavra, mas eu vou usar como uma provocação, até obrigada, a próxima oportunidade, no mínimo, chamar você para ser interrogado se você quer fazer parte daquele processo seletivo para aquela vaga para a área da vigilância. Logo em seguida, você uma vez vigilante, agora que eu estou como vigilante, então eu tenho ali uma caminhada como porteiro ou como controlador de acesso, eu tenho um curso de porteiro, eu tenho agora um curso de vigilante, eu tenho uma caminhada de vigilância, então eu já tenho aqui um processo, eu estou fazendo, eu não estou quebrando etapas. Logo em seguida,
eu acredito que é um trampolim, que é uma profissão assim pouco bem vista, mas ela é necessária. Eu passei por isso, foi na área de fiscal. Fiscal, às vezes você está desconfortável, porque você tem que pegar uma moto para chegar rápido até um determinado posto para apagar literalmente um incêndio. Então você fica no trânsito, você chega lá, o vigilante não te atende bem, ele acha que você foi lá para puxar o seu tapete ou para fazer uma situação, mas você conhece os bastidores, você é o elo de ligação do vigilante, que é ali o prestador de serviços, os porteiros, os controladores de acesso, e a base. Você conhece todos do recurso humano, você conhece o financeiro, você conhece o almoxerifado, você conhece a tia do café, você conhece todos da empresa, o fiscal, ele conhece isso tudo. Que o fiscal, ele passa a ser aquele homem extremo de confiança da diretoria. Ele é o trampolim. Então, você primeiro tem que ir para baixo, para buscar impulso, para te jogar mais alto. E você vai muito alto. Eu passei por isso. Eu andava numa moto, eu tenho 2 metros de altura, eu andava numa Titanzinha, isso em 2004, trabalhando, ralando, lá na Escudo. Eu ficava assim, eu tenho um objetivo. E quando eu chegava, eu via aquele vigilante tristonho, às vezes conversando na rotinha, batendo papo. E eu chegava e entrava na roda, queria saber a piada para a gente rir junto, familiarizava. Depois eu trazia ele para o particular. Irmão, isso não cabe para nós. E ele, obrigado, não teve chamado a atenção no meio de todos. Não vai acontecer mais. Ele se sentia numa situação. E eu chamava ele para mim. No dia que apareceu uma oportunidade para supervisão naquela empresa, os vigilantes ligavam na empresa, tem que promover o fulano, ele merece, ele é bom. Então eu não precisava falar por mim. Outros falavam por mim, porque eu tinha um testemunho, eu tinha um processo. Eu não tinha aquilo ali como peso, mas tinha como um objetivo. E depois que eu cheguei ali na supervisão, é igual você falou no início. Eu quero a cadeira do diretor. Eu quero chegar lá. E onde eu cheguei? Fui diretor de uma mega empresa, gigante. Tive aí nessa caminhada, mas comecei na portaria. Mas hoje as pessoas querem quebrar. Chega para mim e fala assim, quanto é o custo de extensão de transporte de valores? E o que você faz de sua vida? Eu sei isso ou isso. Falei assim, vamos aqui descer um pouquinho. Deixa eu te explicar. Poderia muito bem vender para você algo casado. Vender para você o curso de vigilante e as suas extensões. Eu pegar aqui, nesse exato momento, você me fazer um Pix de R$2.000. Mas eu não quero isso para você. Vem aqui, 10%, vamos por R$200. Fazer um curso de portaria. Vamos começar. Estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. E esses processos na área da segurança é fundamental para que você seja um profissional de excelência. Para a gente sentar aqui, debater, conversar, bater papo, porque nós temos um histórico. Nós não quebramos os processos. E quando quebra o processo, você pode conseguir chegar lá em cima, mas esse que foi lá por indicação, pouquíssimos sobrevivem. Pouquíssimos sobrevivem, permanecem e vai alcançar um objetivo maior. Pouquíssimos, isso é exceção. Então, a gente tem que entender que existe um processo. E a área da segurança privada são processos. Eu tenho certeza, se eu te perguntar hoje, aqui de pronto, talvez você não tenha na sua mente, mas você já tem uma resposta que pode me dar uma média de quantas vagas há disponível hoje na sua empresa. Você está correndo atrás do profissional e está tendo dificuldade de encontrar, quando muitos, na Rádio Peão, desculpa da palavra, estão dizendo assim, não tem vaga de emprego, vai acabar a área de vigilância, não tem vaga de porteiro, eu não estou conseguindo, eu tenho medo de investir, eu gostaria muito de entrar para a área de segurança, mas não vejo oportunidades. Você, como diretor, me diz, vai acabar? Tem vaga? Como que você vê na atualidade como está a área da segurança privada? Murilo, eu diria para você que sim, temos vagas e não são poucas, são várias. E não só para vigilante, para porteiro, para operador de CFTB, para auxiliar de serviços gerais. E é interessante o que você falou da pessoa fazer essa autoanálise. Onde que eu me encaixo? Porque a área da segurança não é só vigilância. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalho na área de vigilância desde 2000, na área de segurança desde 2000.
E mesmo não sendo vigilante, eu sempre atuei, inclusive, na linha de frente. Então, saber no que você é bom é muito importante. Eu amo essa área, tanto que me especializo a cada dia nela. Não pretendo sair. Mas, talvez, o ofício de vigilante eu preciso dedicar a quem realmente tem destreza para isso. Essa análise que você falou, ela é fundamental. E ainda dentro dessa análise, o vigilante ele precisa, e o profissional, o candidato, por assim dizer, ele precisa ter o entendimento de que quem está lá no posto de serviço já passou por algumas etapas que ele precisa passar. E eu te exemplifico. Hoje, boa parte das empresas elas têm critério. Ela contrata o profissional como horista. É previsto na convenção coletiva. Está tudo certo. O problema é que esse profissional... Faz um parênteses e explica o que é horista. Horista é o profissional que é habilitado, fez o curso de vigilante, foi aprovado nesse curso, tem o curso homologado, e ele vai trabalhar em uma demanda por horas para a empresa, conforme a necessidade dela, não excedendo a carga horária prevista na convenção coletiva para esse serviço. É diferente, por exemplo, do convencional mensalista. O mensalista ele tem uma escala já pré-definida e ele vai ali todas as escalas dele, seja ela 12/36, seja ela 44, seja ela 6 horas diárias. O profissional horista, ele vai ser acionado em necessidades prementes e vai atender. Isso pode acontecer constantemente com esse profissional. Tá? Qual que é a consequência disso? A empresa vai trazer, consequentemente, esse profissional para o quadro de mensalista. É uma etapa. Eu trago ele para horista, ele me atende na reserva técnica, ele me atende nas necessidades, porque a mão de obra, o Murilo, ela passa mal, adoece, ela tem toda uma gama de motivos que provocam a ausência no posto de serviço. Então, o folguista, por si só, não supre. O horista pode nos auxiliar nisso. E com isso, ele perde a oportunidade de olhar um lado que eu sempre olhei. O profissional horista, ele vê o fato dele ir para um posto cada dia negativo. Eu via como positivo. Porque eu aprendi uma rotina, por assim dizer, uma dinâmica diferente a cada dia, né? Então, eu conhecia mais de posto de serviço. Eu sempre abri os olhos para isso. A partir dali, ele foi para mensalista. E você falou uma questão de queimar etapas. Entenda, o profissional, e aí eu estendo isso para demais áreas, inclusive para a área que eu atuo, para o direito, o profissional em começo de carreira, ele não vai ser, pelo menos no que deveria ser, reconhecido como os demais ou como você gostaria. Eu, enquanto advogado em começo de carreira, eu tive essa mesma realidade. Então, o profissional de vigilante, ele precisa buscar compensar essa etapa aprimorando-se. Faz curso, não espera só a empresa promover, não. Busca o seu sindicato, busca o Murilo, busca os profissionais, busca a vertical e se especializa. Ah, mas a empresa não reconhece, mas não faça pela empresa, faça por você. Isso. Busque para você a cada dia o seu aprimoramento para que você saiba mais. Meu pai falava um negócio, um ditado antigo dele que ele usava, era melhor ser e não parecer do que parecer e não ser. É melhor você ser bom, ainda que não pareça, do que você parecer que é estupendo e quando demanda surgir, você deixar a desejar. Então, é uma preocupação que eu tenho sempre comigo. Mulher, eu busco estudar e eu estou falando muito de mim para deixar claro. Eu não estou atirando pedra em vidraça. Eu estou trazendo algo para a minha realidade. Eu estou falando de algo que eu vivo. Quando eu falo para as pessoas se aprimorar e buscar, eu estou falando de uma realidade minha. Inclusive, eu estava comentando, eu estou na minha 4ª pós-graduação e a minha busca agora é pelo mestrado. Eu não quero parar de estudar, porque cada dia eu descubro que eu sei menos da minha área, entende? Cada livro que eu leio, cada doutrina que eu estudo, eu entendo que eu sei menos. E da mesma forma na nossa área de vigilância. Então, esse profissional ele precisa fazer essa autoanálise. A partir do momento que ele entendeu, não, eu vou começar pela portaria, eu vou fazer esse curso, ele vai ter a oportunidade imensa de poder se preparar para ser um melhor vigilante quando ele o for, quando a oportunidade surgir, ele abraçar ela, com o conhecimento do outro lado, que é do porteiro. Porque essa empatia é necessária. O vigilante ele precisa saber, inclusive, auxiliar o porteiro em uma abordagem. Porque o porteiro não tem destreza para imobilizar, para deter, para parar. O vigilante tem.
Mas talvez nem precise chegar a isso se o argumento dele for o bastante. Se ele perceber que o colega da portaria não teve o conhecimento necessário, ele pode intervir. Com aquele argumento que a gente citou aqui e acalmar os ânimos. Entende? E detalhe, o não por si só nós já vimos que não funciona. Quando eu demonstro para você que o não é para a sua segurança e que pode trazer prejuízo, eu te coloco no mínimo para repensar o seu ímpeto. E como que eu consigo isso? Conhecendo a rotina do meu trabalho, conhecendo o meu regimento interno, conhecendo as normas. Paramos de colocar a culpa no síndico, no administrador, na gerente. Por que não pode? Porque a gerente não deixa. Isso é absurdo. Não pode, se ou não é permitido, porque conforme o artigo do regimento, é assim, está previsto, tem norma. Porque a gerente, o síndico, o administrador não tirou aquilo da cabeça. Sem contar que eu estou expondo o meu contratante. Entendi, eu estou ali para resolver um problema. É obrigação nossa conhecer. A partir daí eu começo a entrar no destaque. Por que o Murilo foi buscado entre muitos? Porque ele se destacava. Porque, Murilo, é muito fácil eu continuar com a minha turma, dos meus colegas no mesmo patamar, e na zona de conforto eu continuar a reclamar. Agora, se eu me disponho a fazer curso enquanto os demais estão descansando, assistindo série ou filme, se eu me disponho a ler um livro, da nossa função. Inclusive, tem livros fantásticos, tem títulos que, inclusive, pessoal, passei ali pela estante do Murilo, já vi que tem títulos fantásticos, que você pode aprimorar não só para o conhecimento profissional, mas pessoal, e você não faz, você está perdendo a oportunidade. Quem ganha conhecimento é só você mesmo, com o seu conhecimento, quem ganha é só você. Detalhe, ninguém te tira. Então, se eu posso deixar uma mensagem, as mensagens é: estude sempre, sem parar. Independente se você venha a ser reconhecido pela empresa ou não. Faça por você. Entende? Eu nunca, Murilo, eu falo com categoria. Quem me conhece sabe, eu nunca trabalhei só pelo salário. É claro que é vital e eu preciso, mas nunca foi só pelo salário. Eu sempre tive essa preocupação que eu falei no início da nossa conversa. Aonde eu passar, eu preciso fazer o meu melhor, ainda que eu não seja reconhecido, porque eu quero ter essa tranquilidade, entende? Eu sempre tive o medo da demissão, não por ela só, mas demissão pela causa, de ser incompetente. Sim. Entende? Então, eu posso falhar, claro, a qualquer momento, embora eu busque a todo momento não cometê-la, mas incompetência não. Eu, como cristão, eu tenho aquela filosofia, né, bíblica, que tudo que você fizer, faça para o Senhor. Você não vai fazer para homens. Homens dificilmente vai te reconhecer. Fazendo para Deus, você vai sempre entregar o quê? Tudo. Se você entregou tudo, você nunca vai sair em dívida. Se eu entreguei tudo, tá zerado. Eu vou embora para casa porque eu entreguei tudo. Mas as pessoas querem entregar parte e fica devendo. E esse débito, ele vai acumulando. E esse acúmulo, ele não só te chega uma demissão, como ele também te chega a ruína, uma morte. Seja qual morte, mas ela chega para você, né? Psicológica, mental, financeira, às vezes até física mesmo. Então ela vai te sugando. E quando eu tenho uma perspectiva assim, de sempre estar em dívida porque eu entreguei tudo e tinha que entregar mais, eu saio sempre do lucro. Que eu fui acumulando agora a riqueza. E quando a gente fala profissionalmente, o interessante é que falou você aí sobre horista. Eu gostaria de voltar. O horista, ele tem uma oportunidade que poucos têm. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula para os meus alunos, é como você vai viajar para a casa de um parente. Chega lá, a primeira chegada, você cumprimenta todos e tudo mais, guarda suas malas, toma um café, faz uma mesa. Depois, você vai fazer um reconhecimento do local. É natural do ser humano. Ele começa a olhar aquele forrinho lá em cima da estante, ele começa a ver aquela parede que está meio suja, por que a minha tia não passa uma tinta aqui? Né? Ele começa a trazer críticas, mas críticas construtivas, se isso existe. Então, o posto de serviço é uma viagem que você faz como humorista. Hoje você está nesse posto, daqui uma semana, às vezes, você está em outro, ou da vez no mesmo dia, eles te tiram no meio do plantão para você ir para um outro posto. Aquilo ali, não veja com um olhar negativo, vê com um olhar positivo. Está me dando a oportunidade de uma vivência profissional ímpar, que eu nunca teria se eu tivesse um posto fixo. Então, eu estou podendo chegar na casa, visitar uma casa
e cumprimentar todos, chegar, guardar, respirar e depois ver criticamente o que precisa ser melhorado nesse posto de serviço. E, normalmente, o que eu via com os vigilantes, quando eu ia substituí-lo por um horista, eu voltava lá no velho livro de ocorrência. Tinha uma folha de anotação do horista, falando tudo do posto. E eu voltava às folhas anteriores, que era do vigilante efetivo, estava lá, nada consta. Veja como é que são as visões diferentes, né? Se você hoje te dou essa dica, chega em um posto que você vai ver o horista, você vai ver várias alterações que ele escreveu ali. Isso é incrível. Então, isso é um diagnóstico que aquele vigilante tem que melhorar. Ele não merece o posto fixo. Por mais que ele esteja ali, ele não merece. Sabe quem diz que você merece o seu posto fixo? É quando um contrato é perdido, né? Perde ou vence, uma quebra de contrato, e outra empresa substitui, e aquela empresa faz questão de trocar a empresa, mas não trocar o profissional. Ou a equipe ou o profissional. Isso acontece. Isso é fantástico, meu irmão. Isso é fantástico. Inclusive, Murilo, isso é muito comum, tá? A gente assume vários postos de serviço e recebe do cliente essa recomendação. E não há nenhuma oposição que isso aconteça. Pelo contrário, a gente até vê isso com bons olhos. Sim. E esse profissional vai estar já no caminho andado, vai nos auxiliar. Da portaria, da mesma forma. Da portaria é um pouco mais delicado, porque é costume, principalmente em prédios onde nós temos pessoas com famílias menores ou então pessoas de idade já avançada, se apega muito fácil naquele profissional, cria um vínculo. E o vínculo é saudável, esse vínculo é bacana. Esse vínculo o porteiro consegue identificar, inclusive, a normalidade de comportamento e consegue identificar. O problema é quando esse vínculo, que esse porteiro ou mesmo esse vigilante criou, ele começa a ser negativo. Ele começa a subir para comer o bolo lá na cozinha da senhorinha, ou ele começa para ir lá para a Copa para participar da festa, ele começa a ir para a quadra ver o jogo de futebol e o posto de serviço dele está abandonado. Entenda, o abandono de posto é passível de medida disciplinar. Então, veja muito bem, acaba que um raciocínio puxa o outro, nós estávamos falando do horista, mas me ocorreu isso. O vínculo, ele é necessário. Cabe a você usar ele da melhor forma, positivo, para inclusive identificar. Poxa vida, a dona Geralda, nesse horário, todo dia ela comunica, ela passou, não passou, tá tudo bem, deixa eu interfonar. Dona Geralda, Deus dete, só para dizer que eu já estou aqui, tá tudo bem? Não dessa, a dona Geralda vai que não atende. Maravilha, maravilha. Você conhece a rotina de todos. Exatamente. Então, o profissional ele precisa ter essa antena, essa expertise, né? Ligada a todo momento, exatamente, e poder utilizar em benefício do trabalho dele. Cuidado, e aí eu digo sempre, você falou na questão da roda de conversa, cuidado com roda de conversa em posto de serviço. Não só para o profissional de vigilância, porteiro, mas para o operador do CFTV. E também, às vezes, para o profissional de portaria que tem câmeras ao seu dispor, que eu acho um benefício, enquanto alguns acham que é acúmulo, é sobrecarga. No meu entender, é uma ferramenta que, se eu fosse porteiro, eu não abriria mão. Uhum. Você tem não só a visão frontal aqui, mas panorâmica de todo o seu posto de serviço. Então, eu acho interessante. Cuidado com roda de conversa. Ela não só tira a sua atenção, como ela permite, inclusive, que o seu posto seja tomado de assalto e impeça você, inclusive, de fazer a ligação para o órgão de emergência ou mesmo chamar o seu fiscal ou pedir reforço, seja ele qual for. Então, tudo no seu tempo. No momento do trabalho, eu não recomendo de forma nenhuma. Por mais maçante que seja, talvez, as suas 12 horas, foque no seu trabalho. Eu te garanto que se você olhar com olhos críticos, você vai encontrar observações para colocar no seu aplicativo, no seu livro de ocorrência, na onde quer que seja, anotações ao invés de gastar o seu tempo, digamos assim, em diálogos não produtivos. Aproveitar da sua expertise como profissional da parte da justiça e falar exclusivamente para nós da área da segurança privada, você é a pessoa certa, Deusdete. O que mais tem te levado aos fóruns em relação aos vigilantes buscando um direito que não tem direito e confundindo as coisas, uma demissão por justa causa, ou horas trabalhadas, ou embora
falou aí a palavra abandono de posto, vou ali, volto logo, enfim. O que tá te levando mais ao fórum? A justa causa, ela acontece e ela tem aumentado por conta, não só da incidência dela, mas por conta de um efetivo que se torna cada vez maior. Ela ocorre, isso não tem como negar. A justa causa é prevista na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, decreto da época de Getúlio, que tem força de lei hoje, que no seu artigo 482, ele prevê em várias alíneas, várias letrinhas, onde se encaixa a demissão por justa causa. O que é essa demissão por justa causa? O trabalhador, ele recebe as verbas mínimas ali e deixa de ter direito ao recebimento, dentre outras verbas, da multa de 40%. Né? E não precisa, não é somente, alguém pode pensar, poxa vida, mas é um furto, então é algo mais grave. Não. O acúmulo de medidas disciplinares pode ocasionar demissão por justa causa. Está previsto na CLT. Então, aquele profissional que incorre constantemente em advertência, em suspensão, Falta injustificável. por vários motivos, né? Inclusive pelo famoso celular, né? Então, imagina um vigilante da agência bancária utilizando o celular em horário de trabalho, Murilo. Nossa. E ocorre. Então, esse profissional que incorre várias vezes pode vir a sofrer uma sanção disciplinar, pena máxima do trabalho, que é a justa causa. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje nós temos, infelizmente, um uso por alguns profissionais que convencem o profissional a buscar a justiça a um suposto direito, a um pseudo-direito que ele teria, que, na maioria das vezes, a justiça entende e não teria. Por quê? Porque se a empresa cumpre a legislação, cumpre o que está nas normas, estão nas normas e na convenção coletiva, eu acho pouco provável que ela não tenha documentos para subsidiar uma contestação. Então, respondendo à sua pergunta, rescisão indireta, sim, alimenta muito os fóruns trabalhistas. Eu entendo que eu posso falar de uma forma geral. E a rescisão indireta seria a justa causa do empregado para o empregador. Ou seja, o empregado está dizendo, meu patrão, eu te demito como empregador. Isso também está previsto na CLT, mas, inclusive no artigo seguinte, no 483, mas tem que estar expressamente, tem que estar configurado, Murilo. Então, não basta só você achar, por exemplo, eu não gosto da empresa que eu estou trabalhando, eu vou ajuizar uma ação de rescisão direta. Não tem embasamento. O profissional de direito que vai te assistir, o advogado que você vai constituir, ele vai te dizer isso. Não tem embasamento. Então, não estou dizendo que não haja, em alguns casos, a concretização disso, mas precisa ficar demonstrado nos autos e precisa, inclusive, ficar demonstrado em eventual audiência que venha a acontecer. Então, não é somente você achar que tem esse direito. Você vai consultar um profissional e ele vai te dizer isso. Mas eu te diria mais, entenda o seguinte, entenda que mesmo que você não esteja satisfeito com esse momento, eu diria para você, Murilo, hoje, eu buscaria uma outra empresa. Pede demissão. Exatamente. Vou para outra. E deixa essas portas abertas, escancaradas, perfeitamente, sendo honesto com ela. Perfeitamente. Eu seguiria esse caminho e falo de coração para você. Eu seguiria o caminho do pedido de desligamento. E essa parte jurídica, explica para os nossos ouvintes, para os nossos vigilantes, porteiros, duas coisas práticas. É legal o vigilante ser substituído do seu posto de serviço sem que ele goste ou queira? Ele está lá trabalhando, gosta demais do posto, já tem uma vivência. De repente, ele recebe um aviso que ele vai para um outro posto, só porque ele fica furioso, fica muito chateado e fala, isso é injusto. Talvez moral, né? Às vezes não. Como funciona isso aí? Perfeito, boa pergunta sua. Bom, em matéria de injusto, eu não tenho dúvida que sentimento é subjetivo e pode ser que tenha isso mesmo, né? Falando de injustiça, o meu Goiás deveria ser campeão e não é injusto. Enfim, Murilo, o profissional, a terceirização, ela existe exatamente com esse fim, de prestar serviço ao tomador e, inclusive, suprindo eventuais faltas que venham a acontecer.
No seu quadro orgânico hoje, o que acontece, quando você tem uma equipe orgânica, que ele falta, o que você tem que fazer enquanto empregador? Você tem que trazer um substituto, você tem que se virar em cima daquilo. A terceirização, não. Ela vende exatamente essa realidade, tá? De ofertar, e no caso da vigilância, que é inclusive previsto pela lei 7.102, pelas portarias que nós citamos, no contrato de trabalho do vigilante, está explícito que ele está sendo contratado para a função. Dada a natureza dos serviços prestados pela empresa, ele pode e deve ser remanejado sem prévio aviso ou aviso imediato para outro posto de serviço conforme as circunstâncias. Entenda, a pandemia foi um grande exemplo disso. A pandemia nós tivemos fechamento abrupto de vários estabelecimentos sem prévio aviso. Eu tinha duas opções, ou eu demitia os profissionais ou eu remanejava. Nós remanejamos os profissionais. Então, a transferência de posto, Murilo, ela é natural e ela não é punição. E muitas das vezes pode acontecer, inclusive, um pedido do seu tomador de serviço que transfira o Deusdete daquele posto de serviço e não diga para o Deusdete que foi ele que pediu. Está tudo certo. Interessante. Está tudo certo. Deusdete, você está sendo transferido, a partir de agora o seu posto de serviço não é o posto A mais, é o posto B. E está tudo certo, isso vai acontecer. E não é punição, não é perseguição, não é sacanagem. É rotina, está previsto, está no seu contrato e é natural. E outra pergunta para a gente finalizar, nosso tempo já está esgotado. Aquele vigilante, aquele porteiro que já acostumou, já faz parte da sua rotina, não é a coisa eventual, não. Aquele que já faz parte de sempre atrasar na rendição. Os vigilantes reclamam demais. Olha, eu tenho um companheiro que só chega 15 minutos, 20 minutos mais tarde e a empresa não faz nada. Esse aí, ele pode sofrer uma ação, ele pode ser mandado embora por justa causa, etc. Pode ter alguma coisa dentro desse sentido? Pode. Veja muito bem, Murilo. O atraso não é que você tem até... As pessoas burlam ou pelo menos entendem errado a letra da lei. Não é que você tem até 15 minutos. O atraso, ele é suportado eventualmente, justificado até 15 minutos. Agora, isso não pode ser uma rotina. E nós não precisamos nem ir para o campo jurídico. E nós fiquemos mesmo no campo lógico. A partir do momento que o seu horário é, exemplo, 19 horas, você chega às 19h15, 19h20 constantemente, há uma incongruência. Então, cabe ao gestor operacional entender desse profissional qual a dificuldade e saber se é um caso de transferência de posto para auxiliado, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ou se é um caso de realmente, eventualmente, má-fé, de que realmente tem que ser tomada uma providência necessariamente enérgica nesse caso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, cabe tratativa sim. É isso aí, pessoal. Esse bate-papo foi tão bom e passou tão rápido, né? Tá aqui o Deusdete com tamanho conhecimento. Quero convidar ele para umas outras oportunidades, né? E fica aqui o meu apelo, você, vigilante. Nós temos que estudar. Nós temos que buscar conhecimento para depois pedir justiça. Não pode simplesmente pedir justiça por justiça se você não está espaldado dentro de uma normativa, dentro de uma lei, dentro de um procedimento. A gente tem que entender essas coisas, né? E aproveitando aqui que nós estamos no nosso momento final, fazer o convite para você entrar dentro do nosso grupo do WhatsApp. Ali é um grupo fechado, caladinho, não vamos ficar conversando. Nós já temos vários grupos. Esse é um projeto muito grande, que é o Clube da Segurança Privada, e convido você a fazer parte. Para fazer parte, é só clicar no link aqui embaixo que você vai entrar dentro desse grupo do WhatsApp. Fique tranquilo lá. E outro detalhe, inscreva no nosso canal e, além de inscrever, se torne membro, seja membro do nosso canal. Vai nos fortalecer bastante, tá bom? E eu quero aqui agradecer o Deusdete. Fique à vontade de fazer as considerações finais aí, Deusdete. É uma alegria ter você nessa mesa aqui e compartilhar os seus conhecimentos com essa massa aí de guerreiros e guerreiras aí da área da segurança privada. Alegria nossa, satisfação, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Murilo, pelo convite. Estou à disposição das próximas. E dizer para os colegas que nós estamos à disposição aprendermos junto na nossa profissão e poder melhorar não só o conceito, mas a prática do nosso trabalho, né? Um abraço a todos. É isso aí, meus irmãos. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Fui!